lá, pessoal, tudo jóia? Vamos aqui resolver um exercício hoje da FAMECA de 2022. Débora, por que nós estamos fazendo isso? Vou contextualizar aqui para você para fazer sentido, beleza? Antes já vou avisar que pode ser que no fundo aí você escute uma bateção, talvez alguma coisa, algum barulho de obra. Tem um vizinho que tá fazendo alguma reforma aqui do lado. E pode acontecer, gente, vida real, né? Então pode acontecer da gente estar falando aqui, você tiver algum barulho ou alguma diferente, é obra, fica tranquilo. Mas nada impediu de eu vir aqui gravar esse conteúdo para você, que o meu compromisso é que toda quarta-feira a gente tenha um conteúdo aqui no canal que chama Mão na Massa. Que conteúdo é esse, Débora? Mão na massa, gente, vamos resolver exercício. Por quê? Uma coisa é a gente entender toda a parte conceitual, a teoria, e outra é a gente pegar esse conhecimento e realmente aplicar. E o meu objetivo aqui é esse, é pegar um exercício, não só resolver o exercício, mas é entender todo o exercício, todo o contexto, a matéria, o que está envolvendo. Então, esse é o objetivo aqui. Eu criei um quadro lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, quando terminar esse vídeo aqui, vai lá, segue no Instagram, eu vou colocar lá sempre, você vai poder deixar sugestões, eu vou deixar lá a minha caixinha no Stories. Qual que é a sugestão, qual é o exercício, de que prova você gostaria que eu resolvesse? Você me pode deixar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Débora, só que ó, lembrando, quais são as regras? Tem que ser VUNESP, matemática, química ou física, né, gente? Não coloca uma pergunta aqui de inglês pra mim, certo? Então coloca aí, matemática, química ou física, desde que seja provas da VUNESP, beleza? Débora, resolve a questão X do Einstein para mim de 2019, a questão tal da Unesp de 2022. Então deixa sempre o nome da faculdade, o ano e qual que é a questão, beleza? E acredito que vão chegar em muitas sugestões e toda quarta-feira eu vou trazer uma resolução aqui comentada, explicando passo a passo para vocês. Deu para entender? Então, se você já tiver alguma sugestão, ou você deixa lá no Stories do Instagram, lá no perfil, ou você deixa aqui na descrição desse vídeo. Deixa nos comentários qual é o exercício, de que prova, qual é o ano que você quer que eu resolva. Beleza? Sua sugestão pode se tornar um assunto aqui todas as quartas-feiras. Então, pode aguardar por isso. Toda quarta-feira nós vamos ter um conteúdo aqui mão na massa, resolução passo a passo. Beleza? Deu para entender? E aí você vai entender alguns macetes, algumas características, como facilitar, como entender o contexto. Aqui, gente, nessa resolução, o objetivo não é fazer igual na prova. Porque na prova eu tenho que ter treinado o suficiente para eu chegar na prova e resolver, sem ter que pensar muito. O nosso objetivo aqui é trazer para a gente aprender, como se eu estivesse estudando. Beleza? Então a gente vai levantar alguns pontos importantes, a gente vai citar alguns conteúdos, eu vou explicar algumas coisas para vocês, que na hora da prova, não, isso já tem que estar aqui, já tem que estar claro e treinado para mim. Tudo bem? Beleza? Então aqui a gente tá fazendo aquele papel de estudar, não da hora da prova ali para valer no vestibular. Tudo bem? Vou compartilhar minha tela aqui com você. Vamos lá? Opa! Essa é a questão 10 da FAMECA de 2022. Foi a sugestão de um candidato, pediu para resolver, para entender o passo a passo, e eu vim aqui resolver com vocês, beleza? Vamos lá, ó. Mandou a gente ler a tirinha. Sempre que tem isso é característica de uma prova nível 2, né? Aí nós vamos levantar alguns pontos importantes. Característica de provas níveis 2. Ela é mais contextualizada, ela tem mais conteúdo, ela tem mais textos. Então, geralmente esses textos, eles trazem algumas informações importantes pra gente. Então, eu tenho que ficar muito atento a isso, tá? Na hora da prova, eu vou ter treinado tanto isso, aquilo vai ser natural pra mim. Mas quando eu tô estudando, eu preciso me preocupar com isso. Tudo bem? Então, ele fala o seguinte, ó. Leia a crítica, né? É uma conversa de duas pessoas. Leia a crítica que fizeram à sua comida no jornal do quartel. Não, leu a crítica que fizeram na sua comida no jornal do quartel? Uma pergunta. Aí, a pessoa respondeu aqui do lado, né? Respondeu com outra pergunta. Não. Que cotação me deram? Opa! Aí ele colocou aqui, ó. O crítico de comida deu ao almoço de domingo 4 tabletes de antiácido. Ah, já me deu uma deixa aqui.
Vamos, ó, a gente está estudando, lembra? Antiácido. Se ele está falando de um antiácido, ele está falando de uma base, ok? Toda base é composta por um cátion e alguma coisa OH-. Beleza? Então, já soa para mim, só de olhar para esse exercício, de ler essa tirinha, já soa que vai ter neutralização ou algo do tipo, certo? Vai ter alguma coisa nesse sentido, porque antiácido, pH, algo desse tipo, beleza? Por que é importante a gente pegar essas nuances do conteúdo, né, do enunciado? Porque automaticamente o meu cérebro, meu subconsciente começa a me mandar as informações que estão linkadas a essa matéria. Tudo bem? Deu para entender por enquanto? Então vamos continuar aqui, ó. Aí ele fala, cada tablete, ó, lembra aqui, só para ficar claro, ele falou que ele sugeriu, né, 4 tabletes. Por que eu tô circulando isso aqui? Por que eu tô marcando? Porque ele falou cada tablete, é sinal que eu vou precisar fazer alguma coisa aqui, certo? Aí ele falou, cada tablete de antiácido é constituído por hidróxido de magnésio. Vamos entender isso aqui? Lembra que a gente estava falando de base? Isso aqui é uma base. Isso daqui é uma base forte ou fraca? Ah, isso aqui é uma base forte. Débora, como que eu sei? Eu tenho que decorar todas as bases fortes? Tem, isso é uma coisa que tem que saber. Então vamos lá. Quais são as bases fortes que nós temos? Família 1A, família 2A e hidróxido de ferro. Ok? Ferro 2 ou ferro 3. Essas são as bases fortes. E as outras? São todas fracas. Tudo bem? Então, o magnésio está na família 2A, ele é uma base forte. O meu cátion está na família 1A, família 2A, ou é ferro, base forte. Tudo bem? Então, se a base é forte ou fraca, se ela é solúvel ou insolúvel, se o ácido é forte ou fraco, você tem que saber. Beleza? Aí ele fala então o seguinte, ó, que cada tablete é constituído por hidróxido de magnésio, carbonato de cálcio, né? E hidróxido de alumínio. Opa! Outra base aqui. Então eu tenho um sal, né? Um carbonato de alumínio e tenho 2 bases. O hidróxido de alumínio tá na família 1, 2 ou é ferro? Não. O alumínio tá na família 3A. Então o hidróxido de alumínio é uma base fraca. Ok? Tudo bem? Então eu tenho 3 compostos. Ah, Débora, eu preciso fazer essa análise toda? Estudando, sim. Na hora da prova, não. Mas essas informações que a gente está usando aqui estudando, elas são importantes para você na hora da sua resolução. Se você não souber de tudo isso, você pode se perder. Tudo bem? Aí ele fala, e equivale ao fornecimento de 0,016 mols de OH-. Na situação a tirinha, a quantidade de tabletes indicados foi ingerida por um indivíduo que continha em seu estômago 50 ml de suco gástrico. Olha a obra, gente. 50 ml de suco gástrico. O que é o suco gástrico? O nosso suco gástrico é o ácido clorídrico. Débora, eu tenho que decorar isso? Tem, você tem que decorar isso, beleza? Então, o nosso suco gástrico é o nosso HCl, beleza? Que aí deu aqui, ó, solução de ácido clorídrico com pH 1. Ele deu, ele não precisa dar, tá? Não é obrigatório. A VUNESP é uma mãe, ela libera algumas informações. Mas se não tivesse me dado também, ok, certo? Então, ó, lembra que nós falamos no início que ia remeter à ideia de ácido base? Ele falou de um antiácido base, falou de 2 bases e um sal, legal, fortaleceu a ideia da base. E depois ele falou para mim de um ácido, que é o meu suco gástrico, neutralização, ácido base, beleza? Então, provavelmente uma reação de ácido base. Deu para entender esse contexto aqui? Até agora, percebeu que nós não fomos para a pergunta, a gente só entendeu o contexto. Então, ele pode pedir neutralização, ele pode perguntar número de mols, ele pode perguntar pH, ele pode perguntar uma série de coisas. Vamos ver o que ele quis saber, tá? Ele falou o seguinte pra gente. Ah, lembrando, só um extra aqui para vocês. Lembra que nós falamos da base? Quem são as bases fortes? Família 1, família 2 e o ferro. São bases fortes. Aqui ele colocou ácido clorídrico, né, que é o nosso suco gástrico. Ele é forte ou é fraco? Gente, ele é forte, beleza? Por que ele é forte?
pegar aqui, ó, ácidos. Não esquenta com barulho. É obra, gente. Deixa eles trabalharem. Olha só, ácidos. Eu tenho dois tipos de ácidos dentro do meu contexto, né? Eu tenho hidrácido e tenho oxiácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não têm oxigênio. Por exemplo, HCl, HF, HCN, ó, hidrácido. Quem são os oxiácidos? H2, SO4, HNO3 e aí vai. Como que eu sei se o ácido é forte ou é fraco? Se for um hidrácido, família 7A é forte. Então, ácido clorídrico, fluorídrico, iodrídrico, bromídrico, forte. Por quê? Família 7A. Todos os outros ácidos da família dos hidrácidos é fraco. Se não tiver na família 7A, é fraco. Deu para entender? Quando a gente fala de oxiácido, aí eu vou fazer a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Vou pegar o exemplo aqui, ó. H2SO4, eu tenho 4 oxigênios, 2 hidrogênios, vai dar um total de 2, que é 4 menos 2, forte. Hidrogênio, ó, HNO3, eu tenho, nesse caso aqui, né, eu tenho 3 oxigênios e um hidrogênio, também vai dar 2, é forte, beleza? Então, ó, 3, 2, 1 e 0, só vai ser fraco se der 0. Se der 1, 2, 3, forte, quanto maior esse número, mais forte ele é. Deu para entender isso? Débora, eu tenho que saber quem são os ácidos fortes, quem são os ácidos fracos, se a base é solúvel, se ela é forte, se ela é fraca? Sim, tem que saber. Deu para entender? Fechou? Vamos para a letra A aqui, para a gente resolver então? Simbora, vamos resolver então a letra A. Ele fala o seguinte, ó. Equacione a reação entre HCl e o hidróxido do metal alcalino terroso. Ai, que lindo! Maravilha! Por que, gente, que ele tá falando isso? É uma prova nível 2. Vamos falar sobre isso, adoro isso. Presente no tablet aí de antiácido. Olha só, tem duas perguntas na letra A. Provas níveis 1 tem muitas questões de conteúdo básico, química básica. Então, raio atômico, tabela periódica, distribuição eletrônica, N coisas. E essas perguntas são feitas de forma direta ao ponto, beleza? Quando a gente está falando de uma prova nível 2, nível 3, essa pergunta ela não vem assim, por exemplo, qual o nome da família 1A? Pô, alcalino. Mas não vem assim. Ela vem embutida dentro de outro contexto, que foi o que ele fez aqui. Então, eu quero ácido clorídrico com alcalino terroso. Por que ele falou isso? Porque eu tenho magnésio e tenho alumínio. Quem é o alcalino terroso? Ó, família 1A é a família dos alcalinos, família 2A, alcalino terroso, família 3A, família do alumínio. No caso aqui, né, família do boro, lá em cima. Tudo bem? Fechou? Então, nesse caso, ele quer saber o seguinte, qual que é a ideia aqui? Você sabe o nome das famílias da tabela periódica? Porque se você não souber, você não vai saber se é com magnésio e com alumínio. Aí tem aluno que na hora da prova faz o seguinte, vou fazer com os dois, porque eu não sei qual é o certo, perdeu a questão, ok? Não é considerado, tá? Então, não existe, vou fazer com os dois, já que eu não sei qual que é, então eu faço com os dois, né? Vamos supor que eu colocasse alguém da família 1A e família 2A. Vou fazer com os dois, eu não sei quem é alcalino, quem é alcalino terroso, perdeu a questão. Beleza? Então, conhecer tabela periódica, nome das famílias, características da tabela, isso sim é importante para vocês também. Fechou? Tudo bem? Muito bom. Então, vamos lá. Ele quer que a gente equacione HCl com o metal alcalino terroso, o alcalino terroso. Família 1A, alcalino. Família 2A, alcalino terroso. Fechou? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a reação. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui a letra A e vou fazer ácido clorídrico mais, nesse caso, o meu hidróxido de magnésio. Gente, uma coisa extremamente importante quando a gente fala de reação, tá? Tem muitos alunos que perdem a questão justamente por quê? Porque eles não sabem NOx, que é uma coisa da tabela periódica, tá ok?
Como assim, Débora? Olha só, de onde é que vem esse 2 aqui, ó? Ele vem do NOx do magnésio, porque o magnésio está na família 2A, então esse 2 desce aqui. O NOx da hidroxila é menos 1, por isso não desce ninguém aqui. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não souber o NOx e como funcionam para montar as reações, eu vou perder aqui, agora na hora de formar a reação, que esse é o objetivo. Beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar, aqui eu tenho um cátion, 2 mais. Débora, eu preciso fazer isso na hora da prova? Não. Aqui é só pra gente treinar. Lembra que nós estamos estudando aqui? Ó, hidrogênio mais 1, cloro menos 1. Magnésio mais 2, hidroxila menos 1. Eu vou pegar o cátion de 1, vou mudar a cor aqui, fazer bonitinho, né? Já que nós estamos fazendo. Olha só, vou pegar o cátion e vou ligar no meu ânion. Vou pegar esse cátion e vou ligar no ânion para formar o meu produto. Sempre é carga positiva e negativa, beleza? Então vai ficar aqui, ó, o cloreto de magnésio. Sempre, gente, o positivo primeiro, sempre o cátion primeiro. Então, ó, MgCl. Esse é o mais, esse é o menos. Vou até arrumar esse L para ficar bonitinho, beleza? Esse é o mais, este é o menos. Ficou pior, né? Arruma, Débora, ficou pior. Gente, então não vou me preocupar com a letra, ponto. Né? Vocês vão entender, vocês estão me ouvindo, Cl menos. Só que o NOx, olha só, o NOx do cloro é menos 1. O do magnésio, mais 2. Então, ó, o 2 vem pra cá e o 1 vem pra cá, só que o 1 a gente não representa. Então, vai ficar, nesse caso aqui, ó, cloreto de magnésio. Tudo bem? Mas, quem? Quem sobrou? Ó, o H+, com H-, mais água. Certo? Toda reação de neutralização de ácido base vai me dar um sal e água. Ok? Montei a reação. Ela está balanceada? Aí eu preciso ver, porque se ela não estiver, eu tenho que balancear. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Eu tenho um cloro aqui antes e eu tenho 2 cloros lá. Então, eu preciso pôr um 2 aqui, porque tem que ter a mesma quantidade. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, mais 2, 4. Aqui eu só tenho 2, então vou pôr o 2 aqui, beleza? Eu tenho um magnésio, tenho 2 oxigênio e 2 oxigênio. Pronto, reação balanceada. Fechou? Percebeu a quantidade de coisa que nós vimos e falamos aqui para só fazer uma reação? Claro que na hora da prova você não vai gastar esse tempo, você vai fazer todas essas análises. Mas no momento que você está aprendendo, que você está estudando, se você não fizer, você pode ter dúvida na hora da sua prova. Então, é importante você analisar tudo. Beleza? Então, reação feita, balanceada, reação de neutralização. Toda vez que eu faço neutralização, eu tenho um ácido com a base, vai me dar sal e água, que é a minha reação inversa da hidrólise. O que é hidrólise, Débora? Sal e água me dá ácido base, ok? Então, ácido base é o contrário de hidrólise. Guarda essa aí também. Fechou? Essa foi a nossa primeira pergunta da letra A. Tem outra pergunta aqui, ó. Dê o nome do sal formado nessa reação. Ó, sal e água, lembra? Quem é o sal? Tá aqui, gente. Vamos dar o nome para ele? Qual que é o nome? Cloreto de magnésio. Ó, cloreto. E ó, aqui é um R, tá? De magnésio. Prontinho. Lindo! Magnésio. Perfeito. Letra A garantida. Tem aí nossos pontos máximos aqui. Débora, se eu fizer a reação e não balancear, perde. Débora, se eu fizer a reação e esquecer do NOx, perde também. Beleza? E se você fizer, vamos supor que eu tivesse feito errado, não coloquei o 2 aqui, não considerei o NOx e coloquei cloreto de magnésio. Errado também, porque se não tivesse o 2 não seria cloreto. Tudo bem? Então, é muito importante a gente treinar isso, certo? Fechou a letra A. Vamos fazer a letra B? Ele fala o seguinte, ó. Considerando que os íons H+, do estômago reagem com os íons OH- do antiácido na proporção 1:1. Calcule a quantidade em mols de íons OH- que sobram após todo ácido do suco gástrico presente no estômago do indivíduo ser neutralizado. Vamos entender isso aqui? Então, vamos lá, vamos resolver essa letra B aqui agora, gente.
Vamos ver, vamos ver. Ó, o que é muito importante? A gente entender exatamente o enunciado. Vocês entenderam o enunciado? Então, ele quer saber o seguinte, ó. Se todo H+ do estômago reagir com os íons OH- na proporção de 1 para 1, qual que é a quantidade de OH que sobra? Em outras palavras, ele já falou para mim que sobra. Então, significa, ó, vamos entender todo o contexto. Significa que eu tenho uma reação de neutralização entre ácido e base, onde eu tenho alguém em excesso. Quem é em excesso? A base. Por que é a base, Débora? Porque ele já me falou que sobra. Ele quer saber quantos mols que sobram. Deu para entender? Fechou? Então, é isso que ele quer saber. Ó, sobram após todo o ácido ser consumido, quanto sobra. Para eu saber disso, ele já me deu algumas informações aqui bem relevantes, bem importantes. Quer ver? Vou achar aqui com vocês. Volta, 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 volta. Em algum lugar aqui, ele me deu o número de mols, não deu? Vamos voltar para a gente achar? Aqui, ó. Aqui, ó, o número de mols igual a 0. Vou pintar pra gente, ó. 0,016 mols de hidroxila. Isso é tudo que eu tenho. E de ácido, Débora? De ácido, ele falou que ele tem 50 ml com pH de 1. Tá, vamos entender isso aqui agora. Ele me deu volume, vou pegar aqui, ó, HCl. Ele me deu volume, que é igual a 50 ml. E ele me deu também, nesse caso, a concentração. A concentração, Débora? Sim. Por quê? Porque, ó, pH é igual a 1. Quando eu tenho a concentração, eu não encontro pH? Se eu tenho pH, eu encontro concentração. Porque o meu pH é igual a menos log da concentração de H+. Se o meu pH é 1, menos log da concentração de H+, a gente aplica a propriedade de log, que é o contrário, né? Então, a minha concentração de H+, nesse caso, vai ficar 10 a menos 1 mol por litro. Beleza? Então, eu tenho a minha molaridade, que é igual a 10 a menos 1. Fechou? Tudo bem? Tranquilo? Agora, quando eu tenho a minha concentração e tenho o volume, eu encontro o número de mols. Para eu saber o quanto que sobrou do número de mols de base, eu sei o seguinte: quantos mols eu tenho de ácido, quantos mols eu tenho de base. Subtrai, o que sobrar ali é base, certo? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Número de mols de HCl. Vamos fazer isso aqui, ó. Qual que é o número de mols de HCl? Vai ficar 10 a menos 1 vezes o volume. Porque mol não é molaridade vezes volume, né? Concentração vezes volume é o número de mols. E o meu volume tem que estar em litros. Porque lembra que o meu mol está em litro, mol por litro, minha concentração? Então, vai ficar 50 vezes 10 a menos 3. Olha que graça, gente. Olha que graça. 10 a menos 1 vezes 50, 10 a menos 3, eu posso falar que dá 50 vezes 10 a menos 4 mols. Essa é a quantidade de mols que nós temos de ácido. Beleza, tem tudo isso de ácido para neutralizar. Com quem que eu vou neutralizar? Com o número de mols de base, que ele me diz. Só que aqui eu não preciso fazer conta. Geralmente vem para a gente calcular. Tá? É mais comum aparecer para você calcular tanto o ácido quanto a base e depois fazer essa subtração. Nesse caso, ele já me deu. Ele falou pra gente aqui, ó, que é 0,016 mols. Eu vou pôr na mesma unidade, vai ficar mais fácil, tá, gente? Ó, vamos colocar aqui 0,016 mols. Eu vou pôr aqui igual. Eu quero 10 a menos 4, tá? Pra eu conseguir subtrair. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 160. Faz sentido? Só vou colocar a mesma notação científica, vou explicar por quê. 160 vezes 10 a menos 4 mols de OH-. Por que, Débora, que você colocou 10 a menos 4? Porque quando a gente tem multiplicação e divisão de notação científica, eu posso fazer direto. Se eu multiplico, eu somo os expoentes. Se eu divido, eu subtraio os expoentes. Quando eu tenho adição ou subtração, eu não posso fazer com expoentes diferentes. Eu tenho que colocar as bases de forma que os expoentes fiquem iguais. Aí eu posso fazer a operação e conservo o expoente.
tá? Ele conserva a notação. Então, eu coloquei 10 a menos 4 e 10 a menos 4 aqui. Por quê? Porque o que eu vou fazer? Eu vou poder, ó, 10 a menos 4, 10 a menos 4. A letra não ajuda muito, mas é isso. Eu vou fazer 160, que eu tenho de base, menos o 50, que ela neutralizou o 50. Então, vai sobrar para mim aqui, ó, 110 vezes 10 a menos 4 mols de quem? De OH menos. Sobrou base, porque o enunciado já me afirmou que ela estava em excesso, ok? Débora, mas eu posso deixar assim na minha resposta da FAMECA? Não, gente, eu não posso deixar assim. Por quê? Porque a nossa amiga FAMECA tem um critério de correção muito exigente, tá? Então eu não posso, eu vou ter que pegar essa resposta aqui e colocar do jeito que a FAMECA gosta. Notação científica sempre vai estar entre 1 e 9, não posso ter 110. Eu não posso ter 10, não posso ter 0,2 vezes 10 a menos 2, não. É entre 1 e 10. Então, eu vou passar para a notação científica aqui, ó. A minha resposta vai ficar 1,1 vezes 10. Nesse caso aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 2. Ou, uma outra possibilidade, ó, 2, 3, 4. Eu posso colocar 0,011? Posso, tá? Concentração de OH-, aqui também, concentração de OH-. Posso escolher. Ah, eu posso colocar as duas? Não. Devo colocar as duas? Não, também não é viável, certo? É importante que você escolha um ou outra. Se ficar um número muito grande, né? 1 milhão e tal, não, notação científica. Se for um número muito pequeno, 0,0005, pô, notação científica. Mas se eu deixar em decimal vai estar errado? Não, só que é feio, né? Partindo do princípio ali de notação, de química, de laboratório, não é viável. Fechou? Deu para entender isso aqui? Então, olha só. Gente, essa é uma questão de estequiometria, falou de proporção, tinha reação de ácido base, uma questão simples, ok? Tinha que ficar atenta, tinha que prestar atenção em algumas coisas, mas uma questão relativamente simples e fácil para nós de química. Beleza? Então, estudando bem, estudando bacana, é uma questão que se faz muito rápido, muito fácil na hora do seu vestibular. Então, só lembrando, se você quer que eu resolva algum exercício da VUNESP, de matemática, de química ou física, deixa aqui na descrição do vídeo. Coloca, Débora, quer que você resolva a questão da faculdade tal, do ano tal, exercício tal. E aí a sua sugestão pode se tornar um vídeo aqui, toda quarta-feira vai ter o nosso Mão na Massa. Beleza? Então, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.